Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, girassol. Para você que não me conhece, eu sou Marinalda Fialho, consultora de beleza multimarcas. Como vocês viram aí no título, é o que a gente vai conversar hoje. Eu até anotei os tópicos. Minha consultoria no limite. Sim, girassol, minha consultoria está no limite. Se você tá igual a mim, já passou por esse processo e não desistiu, deixa aqui nos comentários. E se você vê que tem alguma outra colega ou colega na área, né, seja qual for o trabalho, o nicho, porque na realidade quem empreende, seja na consultoria, seja com roupa, seja com cosmético, bijuteria, seja de qual for, sempre tem alguns processos de altos e baixos. Vamos lá. Por que você está trabalhando no limite, Marinalda? Girassol, eu sempre fui, antes de ser diamante, prata, essas coisas, a Natura, ela tinha lá as consultoras que estavam sempre em cima. Então eu sempre estava ali no topo. Já viajei para Cajamar mais de uma vez, eu acho que eu já contei aqui para vocês. Eu tenho mais de, eu acho que 15, acho que uns 16 anos, minha filha tem 22 agora, acho que 16 ou para 17 de consultoria. Até então a minha líder hoje, porque mudou tudo. Aqui mudou líder, aqui mudou gerente, tá meio que rebuliço. E aí, ela até falou assim que eu tinha quase 30 anos. Mas como eu falo pra você de trabalhar no limite, viver no limite? Como eu sempre fui destaque, e quando veio as consequências de pedras, como diamante, prata, bronze, eu sempre fui aí já quando virou, sempre virei diamante. E era diamante, não era diamante mais, né, que é hoje, era diamante duplo, triplo, essas coisas. Então, eu já tive aí nesse topo. E devido, quem me acompanha aqui sabe que meu esposo sofreu um acidente de trânsito em 2024. Foi dia 1º de maio de 2024. 24, 20, eu acho que foi final, 24, 25. Então, de lá pra cá, ele não tá trabalhando. Ah, Marina, tem INSS. Gente, quem eu até acompanhei ele às vezes nas entrevistas para fazer lá no INSS, eu escuto muitos relatos de pessoas que têm meses que não recebem. Então aqui é assim também. Tem pessoas que falam que é uma humilhação, né? Ficar esperando pelo INSS sem poder trabalhar. Então aqui tá mais ou menos assim. Então, voltando ao assunto da nossa consultoria, mas isso aqui é um complemento. Por que esse limite, Marinaldo? Porque eu comecei a trabalhar com o meu estoque, né? Eu trabalho em casa. Isso aqui eu já contei outras vezes que muitas de vocês falam assim, é uma loja. Minhas clientes também falam que é loja, mas é na minha casa. Porque eu queria tirar os produtos da caixa, porque às vezes tinha produto na caixa e eu olhava e eu deixava todas identificadas com data de validade e tudo nas caixas. Mas eu acho que no dispersar de responder a alguma cliente, eu sempre fazia pedido daquele produto e às vezes eu tinha na caixa e aí eu resolvi, né? Tem uma história aqui, tem um vídeo, procura aqui, tem vídeo muito legal aqui no canal pra gente falando sobre isso. Então, voltando aqui, eu comecei a trabalhar no limite. Por quê? Eu comecei a trabalhar com meu estoque. Então, eu vendendo meu estoque, atendendo minhas clientes com estoque, quase perdendo o meu cadastro de consultora de anos. E, Marinaldo, como que você... Deixa eu ver aqui para não ficar muito fora do nicho que eu já estava falando. E sem fazer pedido para reposição de produtos, porque quem trabalha com pronto entrega é muito pouco. Deixa eu colocar grudadinho aqui, gente. Eu vou grudar aqui, que é pra mim não sair muito do foco, porque às vezes a gente começa a conversar e vai indo. Então, assim, trabalhando com meu estoque, sem pedido para reposição de produto. Se vocês olharem bem aqui, ó, para vocês verem, dá pra ver aqui, ó, não tem produto. Tem os meus demonstradores. E não é só esses perfumes não, tá, giração? Alguns eles eram bem juntos. Alguns eu dei espaço para preencher na loja. Então assim, ó, aqui também dá pra vocês verem, ó, tá? Então eu tô trabalhando assim com pouco produto. Aqui em cima também, ó, 1 de cada, 2 de cada. Eu já trabalhava assim. E meus presentes.
Mas tem produtos que eu ainda não fiz reposição. E aí trabalhar no limite com o seu estoque, chegando a hora de você não fazer pedido para reposição. Será se eu vou voltar como no início, apresentando a revista para minhas clientes? Pode ser que seja algo para se pensar. Já pensei nisso esses dias? Pensei. Que aí eu faço o pedido. Mas aqui, trabalhando com o meu estoque, quando eu consigo atender o cliente de imediato, e eu tô fazendo assim. Quem é da consultoria sabe que a gente tem aí, antigamente era o Rede Natura, passou pro meu espaço digital, que vem evoluindo e hoje é minha loja. Eu tô trabalhando com meus clientes assim. Então, meu cliente quer um produto, eu não faço abertura de caixa, porque tem cliente que não fica em casa. Tem cliente, Girassol, que faz o pedido na minha loja online e manda entregar aqui em casa para retirar. Eles vêm retirar aqui. Eles não esperam que a Natura entregue lá. Eles vêm retirar aqui porque eles estão trabalhando, não tem ninguém para receber. Então, se vocês deixarem no finalzinho desse vídeo, eu vou tentar deixar o que eu fiz, um vídeo de abertura de caixa com os últimos produtos que chegaram agora. Eu fiz só para deixar lá no meu Instagram, para falar sobre o produto. E aí, voltando. E esse limite para mim tá ficando um pouco assim. Eu fiquei, como que eu posso dizer? Esses últimos dias eu fiquei bem pensativa, porque eu quase perdi mesmo o cadastro. A minha líder ficou me mandando mensagem, ela me ligava, porque eu precisava também, com as vendas dos meus produtos aqui na loja, eu auxiliando algo em casa, se vocês me entendem. E meu esposo, ele como todos, ele é o provedor, né, da casa. E ele gosta de manter tudo isso pela vida que a gente foi construindo ao longo dos anos. Nós temos mais de 20, quase 30 anos de casado, né? Mais de 20 anos de casado e 30 anos porque a gente namorou, noivou, aquele ciclo da vida de quem casa. E conversamos hoje, outro dia a gente conversando, e sempre a gente tá conversando, eu falo para ele ter paciência, que vai dar tudo certo. Aí ele fala, gente, aí tem mais outro, vai ter que precisar fazer mais outro procedimento, após o acidente, as cicatrizações, vai precisar fazer mais outro procedimento. Estamos esperando isso aí acontecer. A qualquer momento, o médico dele liga, liberando a agenda para ele ir fazer esse outro procedimento, outra cirurgia. E estamos lá. E aí, sem pedido, nesses últimos dias agora que teve, também tô sem revista, sem atualização. Eu olho tudo no aplicativo, aí eu fiquei bem apreensiva, porque com a redução das vendas por cá, como eu já comentei pra vocês, que eu fiquei sem aparelho, tem um vídeo aqui, ela deu uma caída, agora que tá de novo, e o aparelho também é o mesmo, mas não aguenta muita coisa. E aí eu falei, eu entreguei nas mãos de Deus e falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque eu sei que se tu me deu a honra de ter o meu trabalho, porque, gente, eu tenho minha formação, tá? Aqui também tem um vídeo falando sobre. Eu tenho a minha formação, mas com alguns anos antes da pandemia, eu fiquei trabalhando só na consultoria. E aí foi por isso que a gente colocou os produtos também exposto aqui. E aí eu entreguei nas mãos de Deus o meu trabalho. Eu coloquei ele à frente, não que a gente não tenha fé, a gente tem. E falei pra ele, Senhor, ele tá em tuas mãos, porque eu sei que tu és o meu sócio. Foi tu que colocou essa semente de trabalhar com a beleza, o bem-estar com o próximo. E tá em tuas mãos. Se for pra mim perder o cadastro, que seja. E se for pra mim continuar trabalhando com o propósito de cuidar de mim também, né? E cuidar do outro, do próximo, com a beleza e deixar ela sempre bonita, o Senhor vai providenciar. E fiz a minha oração, agradeci a Deus aqui no meu canto de trabalho. Gente, é um pouco de fé. Você se vê com uma consultoria no limite de muitos anos, sem saber como que vai fazer. E aí, do nada, eu tava sentada, depois que eu fiz a oração, fui abrir meu celular para trabalhar, porque é tudo online, pelo WhatsApp, eu converso com minhas clientes pelo WhatsApp. E o esposo de uma cliente minha me ligou. Mandou mensagem. Olha, eu sou o esposo de fulano, assim. Na realidade, ele já falou pra mim que era o ex, né?
que a gente também não tem nada a ver com a vida pessoal dos nossos clientes. Aí eu falei, oi, tudo bem, fulana? Ele foi e falou assim, você lembra de mim que assim, eu comprava tal produto, que no caso é esses pedidos que chegou. Eu falei, sei sim. Ele falou assim, eu preciso deles. E aí lá fui eu, fiz o pedido. Gente, eu até me emociono, desculpa. Que quando a gente entrega para Deus, a gente vê que Deus não desampara. E aí eu fiz o pedido e eu precisava de, no mínimo, no meu espaço digital, que é, no caso, é a minha loja hoje, eu estava precisando de 8 pontos, porque como eu não estou fazendo pedido para reposição, eu estou fazendo pedido quando o cliente pede, né? Não eu. E quem é consultora aqui sabe como que faz, porque a consultora faz pedido, não, a consultora não faz pedido. Mas os meus clientes fazem pedido e chega aqui em casa. Que foi no caso desse ex-marido da minha colega. Desculpa, gente. Aí, Girassol, continuando. Eu falei, meu Deus, está em tuas mãos. Fiz o pedido para ele, mandei o link, né? E ele falou que iria pagar no Pix. Ele perguntou se eu tinha primeiro os produtos. Eu falei, olha, como são os produtos específicos para cuidado com o rosto, a linha Cronos, né? Eu não costumo ter, eu costumo explicar para o cliente o processo de cada produto e o cliente comprar, porque é específico, não é todos os clientes. Ele, não, mas não tem problema, eu já usei, eu sei que eles são muito bons, que são os cuidados para pele oleosa, para quem tem acne e tudo mais. Aí conversei com ele, juro por Deus, Girassol, depois eu agradeci tanto a Deus, ele fez o pedido dele, eu nem olhei a pontuação, porque eu falei assim, se eu fizer os 50 pontos do espaço da loja digital, já vai garantir pelo menos aí o meu cadastro de consultora de anos, para não perder aquela história de viagens e recomeçar. E fiquei por aqui, né, e fiz o pedido, mandei o link do pagamento dele lá, ele pagou, aí ele... fica aí, acho que 18, 15 minutos para você efetuar o pagamento. Ele falou que ia pagar no Pix. Aí eu mandei para ele, aí ele não conseguiu. Aí ele me mandou mensagem, eu não consegui, já desvalidou. Aí eu falei, fica aí, que eu tive que refazer o pedido novamente. Mandei para ele, aí ele efetuou o pagamento. E aí, imediato, Girassol, foi assim, caiu, completou, eu nem olhei, eu juro pra vocês que eu nem olhei a pontuação. Coloquei os produtos na sacola, fiz o pedido, efetuei, eu só falei assim, meu Deus, muito obrigado. Eu só sabia agradecer, porque eu sabia que dentro desse propósito de muitos anos, Deus não queria que eu desistisse, que não era isso que Ele queria pra mim, assim, de eu parar com a consultoria. Não que eu ia parar porque eu quero, eu sou uma pessoa que eu sou muito persistente, eu não desisto assim à toa, eu acho que vocês já perceberam aí. Mas pelo propósito que eu sempre entrego a Deus no meu trabalho todos os dias, né? E eu falei pra ele que se fosse pra mim não trabalhar mais, que fosse feita a vontade dele, e que se fosse pra mim continuar com a minha consultoria, que ele também fizesse a vontade dele. E aconteceu isso. E aí tudo bem, fiz o pedido, aí depois eu fui lá, mas aí eu olhei, né? Tirei o print, ó, falei, já foi feito o pagamento, mandei pro cliente para deixar aquela garantia de que tava vindo. Depois eu parei, respirei, eu falei, gente, eu atingi os 50 do digital, eu garanti a minha consultoria. Aí eu agradeci a Deus, como eu falei para vocês, Girassol. Respirei um pouco, depois de algumas horas eu abri o aplicativo e tava lá, 69 pontos. Então assim, eu fiz a pontuação que faltava e já me garanti no ciclo novo, porque foi uma coisa assim que eu não estava esperando, porque tinha amanhecido o dia, a minha líder já tinha me ligado à noite, antes disso eu já tinha ligado na Natura para saber como que estava. Então isso é viver com a consultoria no limite, mas sem desistir. Marinalda, você está ativa? Sim, eu estou ativa. Caiu, Girassol. Eu estou ativa ainda. Estou me mantendo assim, trabalhando ainda com alguns produtos que eu tenho no estoque. E quando a minha cliente pede algo, eu trabalho com a minha loja. Eles fazem ou recebem na casa deles, tá? Ou tem cliente que programa o dia da folga e recebe em casa. E tem cliente aqui na minha região que quando tá trabalhando manda retirar aqui. Então esse é mais um vídeo de viver no limite da consultoria.
Não porque não tem produto, né? Vocês estão vendo que tem produto, mas porque eu tô trabalhando só o meu estoque de quando eu era diamante. Marinaldo, o que você é hoje? Hoje eu estou como cristal, Girassol. Estou como cristal, que antigamente era semente. Semente. Bronze era semente. Hoje eu estou como cristal. Mas não é de dizer assim, você vai desistir. Não é. É porque às vezes Deus sabe de tudo e eu não sei de nada. E eu entreguei tudo na mão de Deus. E eu vi que o propósito de Deus para mim é trabalhar na consultoria ainda. Não porque eu ia desistir. Porque como que tá sendo o andamento aqui. Então esse é o meu vídeo de viver no limite da consultoria. Se você já passou por isso, ou já teve algo, ou conhece alguma consultora, comenta, mas não desista, porque é um trabalho muito bonito, é gratificante você escutar uma cliente falar, igual esse cliente que voltou, que já usou, que o produto é bom, que foi tão eficaz e etc, né? E assim foi, vou tentar deixar aí no final desse vídeo, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, os novatos que chegaram, né? Para ficar aqui, compartilhar, dividir, comentar, compartilhar para que a gente não possa desistir do nosso propósito. Ai, Marinaldo, não tá tendo lucro hoje. Aqui tem um vídeo de como você pode trabalhar. Tem vídeo bom. Eu não tenho muito vídeo de abertura de caixa, Girassol. Eu tenho muito vídeo de coisas que a gente vive no dia a dia, do que eu faço, de tudo. Então, fiquem todos com Deus, sucesso, boas vendas, não desista. Entregue o seu propósito, o seu trabalho, porque se Deus criou dentro do teu coração aquela sementinha que Ele sabe que você é capaz. E eu entendi que depois da pandemia que eu comecei a trabalhar com a consultoria e como eu entreguei nas mãos de Deus, Ele ativou, né? Ele mandou o cliente certo, na hora certa, com o produto. Eu não tinha a pronta entrega, não. E eu expliquei para o cliente também, olha, eu não tenho a pronta entrega, chega de 3 a 4 dias, porém sábado, domingo, feriado, eles não fazem entrega. E aí o pedido foi feito no sábado à tarde. Aí o domingo não contou. Na quarta-feira, segunda, terça, quarta-feira chegou esse pedido e ele veio buscar na sexta. Então é isso, Girassol. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu te desejo sucesso, boas vendas e não desista dos seus sonhos. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente às vezes murmura, porque a palavra fé, ela é bem pequenininha, mas ela tem um poder enorme na nossa vida. Cheiro, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Eu espero não demorar mais com o vídeo, eu tenho muitas ideias, mas às vezes não embate. Pra vocês verem, eu tô até sem microfone porque a rua tá silenciosa. Cheiro! Ó, Girassol acabou de chegar, na realidade chegou ontem no fim de tarde, é pedido, né, tô com uma mãozinha só, é pedido de cliente, vou tentar abrir e já volto pra nós, ó. E não olha a bagunça do meu balcãozinho, que eu acho que dá pra ver aí, né, porque também tô fazendo reposição de produtos. Então vamos lá, ó, chegou nessa caixa, né, é da minha loja online, pra minha cliente, vai retirar aqui, meu cliente, né. E é uma caixinha diferente, ó. Mas vamos lá. Cuidado para quem tem pele oleosa. Olha, veio nesse presente o sabonete líquido purificante. Ele é em bisnaga, é um gel, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Contém 130 ml. Ele é tão eficaz na limpeza profunda e anti-sinais, ó. Para pele que tem oleosidade aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzinho, ó. Pele mista e oleosa, tá? Mas ele é fantástico. E aí nesse pedido também, continuando o cuidado, veio esse. Deixa eu abrir. Continuando, né, como eu tava falando, esse aqui, ó, é um esfoliante de tripla esfoliação. Ele vai cuidar da pele, limpando. Quem tem pele oleosa tem que cuidar da pele, então esfoliar 1 a 2 vezes por semana, dependendo da oleosidade. Mas eu aconselho pelo menos 1 por semana, tá? A amostrinha. Veio essa máscara, que também é um cuidado fantástico para pele, tá? Ela cuida aí da pele oleosa.
Não posso abrir, né? Porque tá na embalagem aí da Cronos, para o nosso cliente. Também veio esse protetor solar, que quem disse que não tem que cuidar da pele usando protetor solar? Tem que usar protetor solar, tá, girassol? Então, bora lá. Tá vendo? Esse é o incolor. E continuando, veio esse sérum noturno concentrado. Também não posso abrir porque tá lacrado, né? Não é meu, é de cliente. E como eu tava falando aqui da máscara, a máscara ela tem que usar aí uma vez na semana, dependendo do cuidado com a oleosidade, até 2. Mas eu sempre aconselho uma vez a máscara em dias alternados e uma vez uma esfoliação. Um protetor solar dia e noite tem que usar, gente. Desculpa, o protetor solar durante o dia. Esse sérum aqui, ó, ele vai cuidar da pele durante a noite. Então, antes de usar ele, tem que usar o sabonete, tá? Para tirar toda a impureza do dia inteiro pro noturno. Vamos bem dizer, rejuvenescer, ter aquele cuidado melhor aí com os poros. Aí eu aconselho não é o certo usar o sérum noturno pós o sabonete. Aí no dia seguinte, lava o rosto e usa protetor solar.